ótimo domingo desde já para você que escolheu começar conosco aqui no Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E agora, seguindo nos nossos estudos do livro de Daniel, chegamos ao capítulo 4, onde algo muito curioso vai acontecer com o rei Nabucodonosor. Eu sei que você já está acompanhando a gente, você está muito interessado nesse assunto. E para você que está caindo de paraquedas, fica tranquilo, procure os episódios anteriores e venha com a gente interagindo, inclusive no nosso Instagram, @adventistasasp. Você está preparado aí? Aliás, pegue a sua Bíblia. Você precisa assistir esse programa com a Bíblia na mão. É uma sugestão, uma dica que eu te dou, tá bom? Mas antes da gente abrir o texto sagrado, vamos juntos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento. Vamos lá? Querido Deus, queremos te agradecer por mais uma semana que começa. E agora, pedir especialmente a tua direção para o estudo da tua palavra, que vai se basear hoje no livro de Daniel, no capítulo 4. Que o Senhor possa nos dar as lições necessárias para a gente viver melhor de acordo com a tua vontade a partir desse estudo. São bênçãos que nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, Ponto de Partida no ar aí na sua telinha. Que delícia começar com você mais uma manhã de domingo. E hoje o tema tá pra lá de especial. Vamos mergulhar fundo no capítulo 4 do livro de Daniel. Vamos falar sobre o orgulho, o tema central aqui do nosso assunto. E olha, um tema, um assunto que tem arruinado a vida de muita gente, na verdade. E como nós vamos falar sobre Daniel, um livro de profecias, para você que gosta de profecias, que tem curiosidade, quer se aprofundar, a gente tem um presente especial para você aqui. Mas atenção, hein? É somente para os 20 primeiros que mandarem "eu quero" para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV. Pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code, vai abrir o link, você manda "eu quero". A nossa equipe vai falar com você e vai enviar para a porta da sua casa essa revista maravilhosa aqui que fala sobre profecias. Você tem medo do futuro? Tem curiosidade sobre o futuro? Quer saber sobre o futuro? Então esse material foi feito para você. E olha, para começar aqui o nosso programa, já apresentando os nossos convidados que já estão aqui conosco, a gente começa apresentando o pastor Roberto Ruéfero. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Que gostoso ter a sua presença aqui, suas contribuições são sempre muito valiosas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jordana. A alegria minha estar com vocês aqui mais uma vez, Estar com você aí de casa, com o público. Hoje o nosso tema é muito bom, Uma história incrível da vida de Nabucodonosor. Fique com a gente. Exatamente. E acompanhando o pastor Roberto Ruéfero, com certeza vai nos trazer lições muito valiosas também. O pastor Francisco Fonseca, é a primeira vez dele aqui no nosso programa e a gente fica muito feliz de ter a honra de receber o senhor por aqui. Ô, Jordana, a honra é toda minha estar aqui com você, com o pastor Roberto e aquele amigo especial do outro lado lá. Vai ser muito bom. Exatamente. E você vai ver que o livro de Daniel, ele é um livro antigo, mas ele tem lições muito atuais para a gente. E a gente começa justamente falando sobre esse sentimento que a gente apontou aqui, que é o orgulho, O orgulho, ele está presente ali na Bíblia também, Por que esse sentimento, ele é tão ruim, Por que ele é um sentimento negativo? O orgulho... Na verdade, a Bíblia diz que o orgulho foi o primeiro pecado que aconteceu na história, foi o orgulho. A primeira coisa de mal que aconteceu na história foi o orgulho. Foi com o anjo mais poderoso que tinha no céu, que nós tradicionalmente o chamamos de Lúcifer. Esse anjo, o orgulho subiu no coração dele e ele se entregou ao mal. E a partir daí, Jordana, a gente tem visto o orgulho tomar conta da vida de muita gente, O que é o orgulho? O orgulho é o sentimento de que eu sou superior a você, eu sou superior a outra pessoa, em algum aspecto, seja porque eu me considero superior porque eu sou mais bonito, ou porque eu sou mais inteligente, ou porque eu sou mais rico, sou mais importante, não importa a razão. Se eu me considero superior a você, então esse sentimento, ele é contraditório, ele é contra aquilo que Deus nos ensina que é o melhor para nós. Inclusive, Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, ele ensinou o exato oposto do que Lúcifer fez no céu. A Bíblia diz que Jesus se humilhou e, tomando a forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. E Paulo continua dizendo em Filipenses capítulo 2, vocês tenham em vocês também esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Então, ao invés de nós termos o sentimento da arrogância e do orgulho, Jesus pede que nós tenhamos o sentimento contrário ao orgulho, não é? Que nós devemos ser humildes, nos humilhar. E a Bíblia diz assim, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, e no capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6. Que diz assim: rogo igualmente a vocês que no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos orgulhosos, contudo concede sua graça aos humildes. Deus está disposto a nos conceder a sua graça se nós formos humildes. E o orgulho é o oposto da humildade. Então Jesus foi humilde, Satanás foi orgulhoso. E a gente deve ficar com o sentimento de Jesus, que é o de humildade. Então a gente vê claramente, pastor, que a Bíblia condena o pecado de orgulho, né? Condena o orgulho claramente. E a gente percebe também, né, pastor Francisco, como esse sentimento, como essa postura, ela prejudica as relações também, né? Existe alguma maneira da gente se livrar, né, disso, pastor? O que a Bíblia fala sobre isso? Como é que nós podemos curar o nosso coração do orgulho? Essa é uma pergunta muito profunda, porque o orgulho, os estudiosos dizem que ele é um pecado arraigado, ele tem raízes profundo, né? profundas. Às vezes, por exemplo, por trás de um orgulho tem insegurança, tem medo, né? A pessoa está sendo orgulhosa para se proteger de feridas que ela traz. Então, é um pecado arraigado e difícil. Eu tenho aqui um texto que eu trouxe do livro Parábolas de Jesus, que ele diz assim, ó: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. Aí ela diz mais sério ainda, ó: de todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Aparentemente, quem sofre do mal do orgulho precisa... a minha receita para vencer o orgulho é andar com uma pessoa humilde. Olhar para uma pessoa humilde. Aí eu lembro do convite de Jesus. Ele disse, olha, venha andar comigo, tome sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, vivendo em um mundo onde nós somos, acho que meio instigados a ter uma postura de orgulho, eu não vou baixar a cabeça, vou mostrar que não preciso, etc, etc. A gente precisa andar com Jesus para a gente aprender dele essa mansidão, essa humildade da qual o pastor falou. E penso eu que a única maneira, de fato, de vencer de verdade o orgulho é andar com Jesus. E é interessante, pastor Francisco, isso que o senhor colocou de andar com Jesus, e quando ele diz, eu sou manso e humilde de coração. E realmente a Bíblia, ela nos oferece alguns retratos, né? Alguns recortes de Jesus exercendo essa humildade. Lá, por exemplo, na cerimônia do lava-pés, é uma cena muito forte que a Bíblia traz, não é? Como é que o senhor vê essa cena, pastor? Linda demais. Ali, os discípulos afetados para ver quem era o mais importante. Cadê o lavador de pés? Aqui não tem ninguém. Porque tinha uma pessoa que exercia esse papel. Sim, e era o mais humilde servo, era não o era? servo recém-introduzido no grupo, né? E agora Jesus se levanta, se cinge e lava os pés, né? E Pedro, tem outro retrato de Jesus, que Pedro diz que ele, quando era maltratado, não fazia ameaças, não revidava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, mais uma vez, você quer vencer o orgulho? Comece a conhecer a Jesus, andar com Jesus, imitar a Jesus, viver com Jesus, que você vai conseguir vencer esse pecado arraigado. Muito bem. E olha, na Bíblia nós temos um exemplo também clássico de orgulho, né? Temos ali um rei, né, que teve um sonho e era uma pessoa muito orgulhosa. Que rei era esse? O que aconteceu com ele, pastor Roberto? Claro que a gente está estudando o livro de Daniel, né? E aí fica fácil a dica, né? O rei é o rei Nabucodonosor. Exato. Nabucodonosor, ele foi realmente um grande rei. Ele é chamado de Nabucodonosor, mas o correto seria até chamá-lo de Nabucodonosor II. Porque havia existido já um Nabucodonosor anterior ali, que era o avô dele, avô de Nabucodonosor. Ok. Nabucodonosor, ele tinha razões humanas para ser orgulhoso. Ele havia... não foi ele quem fundou a Babilônia, né? Esse império é até chamado Império Neobabilônico, é um novo império da Babilônia. A Babilônia já havia tido um auge no passado, mas agora estava retomando esse auge com Nabucodonosor, que foi o governante que ficou mais tempo no trono da Babilônia.
E ele havia levado Babilônia às mais altas glórias humanas. Ele havia constituído o maior império que já havia existido até ali. A Babilônia era a primeira grande metrópole cosmopolita da história. Porque o costume dele era levar todos os jovens inteligentes de todo o país que ele conquistava para a cidade da Babilônia. Então ali havia diversas culturas. Era um centro de conhecimento, de riqueza, de poder. Ele havia construído os jardins suspensos da Babilônia, que são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na cidade da Babilônia havia era um templo, mas era um templo em forma de zigurate, a gente chama, né? Uma pirâmide, não exatamente como as pirâmides do Egito, mas que tinha um topo, uma colina reta no alto. Essa pirâmide tinha altura de 91 metros. Então você imagina algo absurdo para a engenharia daquela época, né? Imagina um prédio de 30 andares naquela época. E não tinha tecnologia, não tinha... Não tinha como a gente conhece hoje, as né? Máquinas e tudo mais, né? Mas eles conheciam a tecnologia para construir. Com certeza histórico. Sim, tinha razão. Inclusive, se você for hoje no NASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo, tem um museu lá, que é o Museu de Arqueologia Bíblica. Maravilhoso. Do Dr. Rodrigo Silva. Vale a pena você ir lá conhecer o museu. Lá tem um tijolo de Nabucodonosor, da época dele mesmo, ele que mandou construir. Em cada tijolo, ele mandava escrever o nome dele e dizer que ele era o grande rei. A assinatura, né? E tem escrito lá no tijolo isso até hoje. Então ele era um homem realmente orgulhoso, com razões humanas para isso. Mas a história do capítulo 4 de Daniel mostra que nenhum homem está acima de Deus e do poder de Deus. E nessa história aqui, Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele diz assim, estava um dia no meu palácio. Interessante que esse capítulo foi ele mesmo que escreveu. Olha, então ele escreve com suas próprias palavras. Ele diz, olha, ele estava narra, andando um né? dia lá na minha cidade, estava tudo bem, eu estava feliz, estava tranquilo, fui dormir e tive um sonho. Aquele sonho me aborreceu. E no sonho ele viu uma grande árvore, essa árvore crescia até os céus, uma árvore enorme. E nessa árvore os animais do campo se aninhavam embaixo dela, as aves do céu faziam seus ninhos. Todos dependiam daquela grande árvore. Até que um vigilante, um anjo, desce dos céus e diz assim, olha, corte a árvore, pode derrubar a árvore, para derriçar todas as suas folhas e espalhar todos os seus frutos. Essa árvore não vai mais ficar viva. Mas depois de 7 tempos, isso é 7 anos, aquela árvore voltaria à vida novamente. E o vigilante diz assim, olha, para que ele saiba que há um Deus no céu que põe reis e retira reis. Então, neste sonho está retratada a vida de um homem, né? Um homem que tinha razão para o seu orgulho, para a sua... humanamente falando, mas diante de Deus não. Deus gostaria que Nabucodonosor entendesse que ele é que é o dono de todo o poder e de toda a glória e que ele havia dado poder e glória para Nabucodonosor, mas para que Nabucodonosor retribuísse ao Deus do céu o poder e a glória que havia recebido. Muito bem. Pastor Francisco, o sonho se cumpriu? Sim. O que foi que aconteceu com esse rei orgulhoso? Ainda falando um pouquinho sobre os motivos de Nabucodonosor, no comentário diz que aquela cidade, Heródoto diz isso, que ela tinha 22 quilômetros quadrados. Isso era um enorme de uma cidade, mesmo para aquela época. E ali tinha, deixa-me lembrar, 955 pequenos templos, 53 grandes templos e 384 altares de rua. Então, Nabucodonosor, ele era muito religioso, do jeito dele. Ele era uma pessoa muito religiosa. Mas, de alguma forma, Deus estava usando Nabucodonosor como um instrumento nas mãos de Deus, para os propósitos de Deus, uma vara para punir a rebelião do povo de Deus. E aqui diz, interessante, depois do sonho, aqui no verso 29 diz assim, ó, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, serás expulso. Aí vem essa história. E aí ele diz que passou o entendimento dele, e ele, por esse período, suas unhas cresceram, o seu cabelo diz que ficou como a pena da águia, e ele perdeu o juízo.
Que humilhação, Que né, pastor? humilhação, foi uma coisa tremenda, porque foi um grande rei, tinha uma majestade tremenda, um poder tremendo, e ele não estava reconhecendo a Deus, e Deus queria que ele reconhecesse. Então, é um erro muito grande quando nós atribuímos as nossas conquistas a nossa força, ao nosso intelecto, porque tudo vem de Deus, é o que a Bíblia ensina, né? É isso que eu iria lhe acrescentar, pastor, como pergunta. A gente corre esse risco? Porque a gente olha para um rei tão poderoso, cheio de riqueza, e a gente pensa, não, mas comigo é diferente, né? Será que a gente corre o risco de ser como esse rei, né? Herodes também fez isso, ele não deu glória a Deus e foi, lá no livro de Atos, fala que ele foi eliminado. Então a gente tem que dar glória a Deus por todo o bem que ele tem feito, por toda a luz, por toda bondade, majestade, o sol que brilha, o trabalho que temos, a família, o casamento, os filhos, né? A família, enfim, a gente tem que dar graça a Deus por isso, porque se eu tenho habilidade de cantar, essa eu não tenho, eu gostaria de ter, mas a pessoa canta, glorifique a Deus com o seu canto, né? Ou qualquer outro dom que tenha, porque é Ele que confere dons aos homens. E uma coisa interessante que o pastor mencionou aqui é que o próprio rei diz que ele mesmo edificou a cidade, o palácio, né, para ele mesmo, né? Então ele se autoglorifica, né? O senhor comentou muito bem, eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse comentário. Muitas pessoas também pensam dessa forma, né? Não atribuem nenhuma glória a Deus, né? Sequer creem na existência dele e acreditam que a saúde, a vitalidade, a força que tem, né? É delas mesmas, né? É inerente, né? Uma pessoa que tem pessoas que são muito inteligentes, Sim. têm uma mente organizada, outras têm talentos artísticos, mas tudo isso que nós temos, não temos nada, absolutamente nada que não tenhamos recebido de Deus, né? Exatamente. É Ele que nos dá a vida, é Ele que dá um ambiente para a vida que nós temos, as oportunidades. Então, o orgulho é um pecado que nos torna mais semelhantes ao inimigo de Deus do que a Deus. A gente devia pensar nisso toda vez que formos tentados a agir com orgulho ou com coisa parecida, né? Mas o rei, ele não permanece, né, pastor Roberto, com essa atitude, né? Há uma mudança ali de coração, não há? O que acontece no desfecho dessa história? É interessante que Nabucodonosor, ele passa por vários momentos, né, da vida espiritual dele. Então você tem lá no capítulo 1 de Daniel, quando os jovens que não receberam o que ele acreditava que era o melhor, mesmo assim venceram o concurso, e ele reconhece, não, foi Deus quem fez. Depois no capítulo 2, com os jovens na fornalha, no final do capítulo, não, eu reconheço, homem, Deus é o Deus verdadeiro. Mas veja que esses reconhecimentos dele não mudavam a atitude, né? Eles iam e voltavam, né? Então, Nabucodonosor, quando Daniel interpreta o sonho da estátua, diz, não, realmente, ó, Deus é o Deus dos céus e tal. Aí depois ele constrói uma estátua toda de ouro, para dizer, não concordo com aquilo. Aí no final da história da estátua toda de ouro, ele diz, não, realmente, reconheço que Deus está certo. Até que o capítulo 4, finalmente, é uma conversão completa de Nabucodonosor para com Deus. E o capítulo até termina dizendo assim, capítulo 4, versículo 36, diz assim, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a ouvir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Veja que aparentemente aqui ele está voltando a dizer, olha, tudo veio para mim, mas agora ele faz a declaração de fé dele. Ele diz assim, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. E essa aqui é a última história de Nabucodonosor no livro de Daniel. E a frase, como eu disse, o capítulo foi escrito por ele, a frase escrita por ele. Ele reconhece que ele é rei, sim, o grande Nabucodonosor, o maior rei do mundo na época. Aliás, era o maior rei que já havia existido no mundo. Ou seja, ele até tinha motivos para sentir orgulho, mas ele reconhece. Embora ele seja o maior rei da terra, alguém maior que ele. Rei maior que ele, que é o Rei dos céus. Dizem que na primeira apresentação do Aleluia de Handel, a rainha da Inglaterra estava presente, e ela, quando termina a apresentação, que foi muito bonita, que é uma representação de toda a história de Jesus e até a volta dele,
ela se levanta e ela tira a coroa. E ela diz assim: eu sou a rainha, mas Jesus é o Rei dos Reis. Olha que cena linda. E até hoje é uma tradição que quando termina o Aleluia de Handel, todo mundo se levante. Às vezes nem sabe por que está fazendo isso, mas é por isso. Embora a rainha da Inglaterra fosse na época a maior rainha do mundo. Maior autoridade, né? Porque ela tinha um império que dizia a lenda que o império inglês, o sol nunca se põe. Sempre havia uma região do mundo que pertencia ao império inglês, que pertencia à rainha. A rainha reconhecia que havia um rei superior a ela. Que lindo. E olha, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui, uma curiosidade. O pastor Francisco estava mencionando aqui a doença do rei, né? Ele começou a se comportar como um animal, né? E hoje, a ciência explica isso? Existe um nome para essa doença? Tem algumas doenças aí, tem a licantropia, que a pessoa acha que é um lobo, zoantropia é qualquer tipo de animal, e tem a boantropia, que é a pessoa se considerar um boi ou uma vaca, né? Olha! Então é um dano neurológico, psicológico, mas a pessoa, ela desenvolve comportamentos de um animal. E é isso que ele comeu capim. Capim, exatamente. Capim, imagina. Dormia, né? Dormia no sereno, né? Aquele rei que tinha... E uma coisa interessante é que, por que ele não foi eliminado? É porque os babilônicos acreditavam que os espíritos estavam possuindo a pessoa e quem ferisse essa pessoa recebia o espírito maligno, ou se destruísse a sua casa, ia sofrer uma severa vingança. Então, não se tocava em uma pessoa com um comportamento desse, com uma atitude dessa. Por isso que ele foi durante 7 anos preservado e o sonho se cumpriu exatamente como foi sonhado. O sobrenatural no sonho não é a enfermidade. Como a gente vê, a enfermidade é explicada hoje cientificamente. Sim. Né? Licantropia clínica explica isso aí tecnicamente, etc. Mas a questão é que ele ficou doente de repente e também ele se curou de repente. Aqui está o poder de Deus em dizer para ele: olha, eu tenho poder sobre as enfermidades e sobre a cura, sobre a saúde, sobre a doença, sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho poder sobre tudo. Sabe outra coisa interessante? É que desde a revelação do sonho até ele ficar louco, foram 12 meses, 1 ano. Quer dizer, Deus deu tempo quando Daniel disse: olha, ponha termo aos teus pecados. Deus deu tempo para ele refletir, voltar atrás. Talvez tenha alguém nos ouvindo que precisa, né, vencer o orgulho. Você vai ter um tempo de Deus para você começar uma caminhada de acordo com a vontade do céu para você. E o orgulho, ele é uma coisa assim, ele é uma tragédia, né? Como é difícil conviver com uma pessoa, né, que tem esses traços, porque a pessoa não reconhece os erros, mesmo quando ela está errada. Isso dificulta muito as relações humanas, né? E mesmo o perdão, né? Como perdoar o orgulhoso, né? Não é uma tarefa fácil. O primeiro passo, como você disse, é reconhecer. E para a gente reconhecer, tá aí às vezes amigos sinceros, a igreja, o frequentar a igreja, ou ler a Bíblia, ser amigo de Jesus vai ajudar a gente a ver a doença. Exatamente. Olha, que maravilha, a Bíblia se mostrando sempre atual. Você viu aí que tragédia, né? O orgulho na nossa vida. Ele prejudica nossas relações humanas, mas o mais trágico de tudo é que ele também prejudica o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas essa história nos serve de lição, de inspiração, para que nós possamos buscar ajuda do alto para vencer esse sentimento e poder ter boas relações com Deus e com o nosso próximo também. Eu quero mostrar para você mais uma vez aqui a nossa revista, que é um presente para você. Lembrando que você só precisa apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e digitar "Eu quero", e nós vamos enviar na porta da sua casa para você receber esse presente. Olha só, Profecias de Daniel, né? O sonho que revelou o futuro da humanidade. Essa revista, gente, ela é maravilhosa, tem vários questionários aqui, passagens bíblicas de referência, né? Ilustrada, e com certeza você vai crescer muito com esse material. Então, não esquece, digita "Eu quero", e você também pode pedir aqui através do QR Code um estudo bíblico mais aprofundado. A gente gostaria muito de ter mais tempo com você aqui, mas o tempo aqui passa voando. Os entrevistados sempre trazem muitas dicas, né? Muitas reflexões, e o tempo assim
não perdoa, né? Mas você pode pedir um estudo bíblico mais aprofundado, pode inclusive, quem sabe, se você estiver passando por um momento difícil, pedir para alguém da nossa equipe ir até sua casa, fazer uma oração com você ou simplesmente fazer uma visita para conversar. E a gente vai ter alegria e vai te atender com muito carinho. Eu quero mais uma vez agradecer aqui aos convidados, Pastor Roberto, muito obrigado mais uma vez pelas valiosas contribuições. Amém. Pastor Francisco, volte mais vezes, será uma alegria recebê-lo aqui de volta. Foi um prazer. Muito obrigada. E você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. É sempre uma alegria encontrar com você. E nós nos encontramos novamente no próximo domingo, aqui no Ponto de Partida, das 8 da manhã em diante. Um abraço e até lá. Hora de dar tchau, mas é rapidinho, porque semana que vem tem mais no seu Ponto de Partida. Que bom saber que você está com a gente a cada semana. E eu espero também que você tenha entendido as lições que a gente pode extrair do capítulo 4 de Daniel, tá bom? Se você perdeu algum episódio, você pode ir no nosso YouTube, Adventistas ASP. Todos os episódios estão ali e também não se esqueça de nos seguir e interagir com a gente no Instagram, Adventistas também ASP, né? Adventistas ASP tudo junto, e você coloca ali o seu comentário, sua opinião, sua sugestão de tema, enfim, vai ser muito bom a gente interagir com você. Não se esqueça também de nos visitar aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, tá bom? Onde nós transmitimos aqui o Ponto de Partida para sua casa. Fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade, sempre aos sábados pela manhã, domingos e quartas-feiras à noite. Vai ser muito legal te receber. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.